Ok, então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada para ficar disponível no SIGA. Eu preparei 2 exercíciozinhos bem simples agora para o início da aula, para a gente dar uma reforçada e tirar eventuais dúvidas que tenham surgido sobre o comando do while. Na sexta-feira, na nossa última aula síncrona, a gente conversou sobre o while, né? Fizemos alguns exercícios, e aí na segunda-feira, que era assíncrona, eu pedi para vocês ali assistirem aqueles vídeos que falava do while e também fazer exercícios e assim por diante. Então, nós vamos fazer essas atividadezinhas ali, são 2 programas bem simples, para a gente diferenciar bem, a ideia é essa, é diferenciar bem o uso do while, o uso do while. Tem situações que a gente pode usar os dois, é claro que muda um pouquinho a forma que o programa funciona, então a ideia é clarear essas diferenças aí para vocês. E aí depois, acredito que é uns 40 minutos a gente termine isso, daí se quem tiver dúvida dos exercícios da lista, daí a gente pode ir tirando dúvidas de vocês, esclarecendo e fazendo os exercícios da lista, certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo o NetBeans aí para vocês já? Está. Beleza, obrigado. Deixa eu aumentar aqui. Bom, gente, vamos criar um novo projeto aqui. Beleza. Nós vamos começar fazendo um programinha bem simples, certo? Em que nós vamos ler o nome e a idade de pessoas e simplesmente vou mostrar uma mensagem com o nome e com a idade das pessoas que nós lemos, certo? E aí nós vamos repetir esse processo de leitura até que a gente digite fim como sendo o nome da pessoa. Então é algo que a gente já viu ali, mas eu quero fazer das 2 formas, com o while e do while, para ficar bem clara a diferença entre eles. Então vamos começar aqui com o nosso scanner. Chegou gente aqui. Então vamos declarar as variáveis aqui. Nome string, idade inteiro. E vamos pedir para a pessoa digitar essas informações aí para nós. Digite o seu nome. Nesse primeiro exemplo, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a pessoa digite o nome, a hora que ela digitar fim, ele sai do programa. Se ele digitar um nome que não seja fim, que seja um nome válido, ele pergunta a idade e aí apresenta as 2 informações. Então, nós já vimos isso aqui na aula passada, né? Que quando a gente usa o while com uma flag de parada, com uma condição de parada, primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a variável que é a nossa condição de parada antes de chegar no while. Então, nós temos que ler aqui o nome, e aí vamos colocar aqui input next line. Beleza. Lemos o nome aqui. Aí agora sim nós vamos entrar no while. Se o nome for diferente de fim, aí a gente já viu lá, né, que nós não podemos fazer isso aqui. Não funciona, né? Nós temos que nome, ponto, equals ignore case, e aí vou botar aqui fim tudo minúsculo, porque como a gente está usando o equals ignore case, não vai fazer diferença a forma que ele perguntou, certo? Se isso aqui for igual a false, ou seja, se os nomes não forem iguais,
Aí sim, agora eu vou perguntar a idade da pessoa. E aí vamos guardar aqui na variável idade. E o que eu quero fazer com esses dados? Simplesmente mostrar uma mensagem na tela. Então, eu vou colocar aqui, nome, vai aparecer o nome da pessoa, você tem, fecha aspas, idade, e aqui o texto, então vai aparecer lá, você tem 10 anos, você tem 20 anos, e assim, e assim por diante. Faltou aqui. Muito bem, a gente já viu na aula passada, então, como nós lemos o nome aqui fora, eu vou ver se o primeiro nome digitado não é fim. Se ele não for fim, a gente pergunta a idade, faz todo o processamento que a gente quer. Nesse aqui eu estou fazendo algo bem simples, que é só mostrar na tela, e depois a gente tem que repetir aqui embaixo as linhas da leitura só da nossa flag de parada, ou seja, qual é a variável aqui que controla a nossa parada? A variável nome. Aí a gente pede para digitar o segundo nome, volta para cá, se o segundo nome for diferente de fim, pede a idade e assim por diante. Qual é a principal característica, né, de quando nós usamos o while para fazer esse controle aqui? Que se eu digito um nome igual a fim, ele já nem pergunta os outros dados. Mesma coisa aqui no final, quando eu digito o segundo nome, se ele for fim, ele já nem pergunta a idade, não pede mais nada, ele já para ali. Vamos rodar aqui uma vez só para ver se está certo. Paulo, 20. Então, opa, aqui ficou tudo emendado. Paulo, você tem 20 anos. Falta um espacinho aqui. Pedro, 22. Pedro, você tem 22 anos. Agora eu vou digitar fim aqui. Notem que a hora que eu digitei fim, ele já saiu do programa, porque na terceira vez que ele passou aqui, na segunda vez, desculpem, que ele passou aqui no while, né, quando eu digitei o fim aqui no final, ele já encerrou, ele nem entra novamente aqui para perguntar. Então, para finalizar aqui esse exercício, né, o que é a principal característica do while? Que o teste é feito no início. Então, pode acontecer de eu nunca entrar dentro dele. Vamos até fazer esse teste. Eu vou rodar. Digite o nome, fim. Como o nome é fim, ele nem entrou aqui no while para perguntar a idade. Ele já foi aqui para o final do while, e como depois do while não tem mais nada, ele acabou. Então, quando eu quero fazer, repetir um conjunto de comandos e talvez esse conjunto de comandos não precise ser repetido nenhuma vez, não precise ser executado nenhuma vez, aí é interessante a gente usar o while com o teste na parte de cima. Agora, né, depois aí de ver se vocês têm alguma dúvida, nós vamos transformar esse programa para usar o do while, para daí a gente ver a diferença entre os dois. Com relação a esse código que a gente fez aí, alguém tem alguma questão? Está entendido? Como é que está esse código, esse exemplo aí? Alguém tem alguma pergunta? Essa parte está entendida da minha parte. Ok, obrigado, Stephanie. Os demais aí, tudo tranquilo também? Então, tá, beleza. Vamos em frente, então. Vou deixar esse código aqui, vamos criar um projetinho novo. Vou até copiar este código aqui do 13, para daí a gente fazer as mudanças em cima dele. Tirar aqui.
Então, aqui está exatamente o mesmo código que estava lá. Muito bem, se eu quiser transformar esse código num do while, qual é a principal característica do do while? O teste é feito no final, ou seja, ele sempre vai executar uma vez todo o código que está ali dentro. Então, o que vai acontecer? Ó? Essa repetição de fazer uma leitura fora e uma dentro, ela perde o sentido. Por quê? Porque o teste é só no final. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar isso aqui daqui. O teste, ele é feito lá no final. Então, eu vou tirar isso aqui daqui, ó, e vou jogar aqui para o final. Depois eu organizo melhor o código. E aqui eu vou colocar o nosso comando do. Do, aí, vai ler o nome, vai ler a idade, vai apresentar a informação que nós temos aqui. E aqui agora, vamos arrumar o ponto e vírgula. Está sobrando esse aqui, que era o do while antigo, que não tem mais. Percebam o que está acontecendo aqui, gente. Ó. Colocamos o do. A hora que ele entrar na primeira vez no do, ele vai digitar o nome da pessoa. Vai digitar a idade da pessoa e vai apresentar o resultado. Aqui no final, ele vai fazer o teste para ver se o nome é fim. Se o nome for fim, ele encerra. Agora, se o nome for diferente de fim, ele volta. Mas o que vai acontecer aqui, que é a característica mais marcante que eu quero que vocês prestem atenção nesse exemplo? A hora que eu digitar o fim aqui, ó, na linha 16, né? Como ele já entrou dentro do do, ele vai pedir a idade também, como se o fim fosse uma pessoa. Quer ver? Vamos ver a execução do código aqui. Digite o nome. Maria, 18 anos. Ok, Maria, você tem 18 anos. Sei lá, Antônio, 21 anos. Antônio tem 21. Agora eu vou digitar fim. Quando eu digitei o fim, mesmo assim ele está me pedindo a idade, como eu comentei antes. A hora que ele vê que o nome aqui do Antônio, né? Eu digitei o Antônio, digitei a idade 21, ele imprimiu. Antônio, você tem 21 anos. Quando chega aqui embaixo, o nome é o do Antônio. Antônio é diferente de fim. Aí ele volta aqui para cima. E aí ele vai pedir o nome de novo. Aí eu digitei fim. Mas como ele já entrou no do, aí ele vai seguir essa sequência toda de pedir a idade do fim, de mostrar, que é o que eu vou fazer agora. Vou botar 0 aqui, né? Porque não faz sentido. E aí ele vai mostrar, fim, você tem 0 anos. E aí, quando chega aqui no final, ele vê que o nome é fim e vai embora. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Que quando a gente usa o do, a hora que ele entrou ali, né, ele vai seguir até o final, e aí, da forma com que o nosso código está organizado aqui, ele vai pedir outras informações e vai processar os dados. No nosso caso, o processamento aqui é só mostrar o nome e a idade na tela, e aí, para quando chegar no final, ele testar. É uma boa abordagem usar o do while em problemas como esse aqui? Não é. Então, se eu tenho um problema como esse, né, que eu estou usando o nome, estou usando alguma informação para saber a hora de parar, certo? E eu tenho várias informações, a melhor abordagem nesse caso aqui é usar o while com essa estrutura que a gente viu. Pergunta a primeira vez fora e repete aqui dentro. Certo? Não devemos usar o do while para essa situação. Agora a gente vai ver um exemplo que fica legal usando o do while. Antes de fazer o próximo exemplo aqui, alguém tem alguma pergunta? Ficou claro essa execução aqui do while? Sim, não, dúvidas? Ficou claro. Beleza. Vamos fazer um outro exemplo aqui agora. Também vou copiar esse código todo aqui, para daí a gente
adaptar e ver quando que o do while acaba ficando mais interessante. O comando do while, ele é interessante, gente, como eu falei. Primeiro ponto, eu tenho que ter certeza que ele vai passar uma vez ali dentro, que precisa passar uma vez ali dentro. E quando eu vou fazer a pergunta se eu devo continuar ou não lá no final, vamos imaginar o seguinte: nós vamos ler o nome e a idade das pessoas, vamos mostrar os dados, e daí aqui embaixo, ó, nós podemos fazer uma pergunta: deseja continuar? Certo? Aí vamos botar como resposta sim ou não, sem o tio, porque a gente viu na outra vez que o tio ali, o acento, ele dá problema na hora de comparar. E aí eu vou criar uma nova variável aqui, ó, também string, que é continua. Vamos fazer a leitura da variável continua aqui. E agora, o meu flag de parada aqui, a minha condição de parada não é mais a variável nome. É isso aqui que é o ponto que muda. A gente não está mais usando uma variável dos dados que a gente efetivamente quer processar. A gente está usando uma variável complementar só para saber se continua ou não. Então, se continua for igual a sim, né? Aí é claro que agora aqui mudou a lógica, tem que ser true. Então, se continua for igual a sim, aí ele volta para cá e vai pedir o nome da próxima pessoa. A hora que eu digitar não, ou a hora que eu digitar qualquer coisa aqui, aí ele vai acabar saindo do nosso do while. Quer ver? Vamos ver como é que fica a execução dele. Digite seu nome. Paulo, 25. Ó, Paulo, você tem 25 anos. Deseja continuar? Vou colocar aqui sim. A hora que eu coloco sim, ele pede para digitar o nome, porque ele chegou aqui embaixo, a variável continua tem sim, ele compara o conteúdo da variável continua que é sim com sim, como isso é true, ele volta para cá. Vamos botar aqui um outro nome. Aí, Pedro, 21, mostrou a mensagem que está aqui, né? Pedro, você tem 21 anos, deseja continuar, sim ou não? Agora eu vou colocar aqui não. Aí ele encerra o programa e sai. Então, percebam que agora faz sentido usar o do while, porque eu processo toda uma pessoa, né? Pergunto o nome, a idade, no nosso caso aqui o processamento é bem simples, é só mostrar essa frase aqui, e aí lá no final ele pergunta se eu quero continuar ou não. Se eu quiser continuar, ele retorna para cá, e se eu quiser encerrar, aí ele sai do nosso programa. Então, aqui está um exemplo de uma forma que fica interessante a gente usar o do while, fazendo essa pergunta se a gente quer continuar lá no final da nossa estrutura. E aí, pessoal, ficou claro? Alguma pergunta? Nada de perguntas? Deixa eu ver aqui no chat. Tranquilo? Beleza, os demais também aí, tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Ok. Então vamos em frente. Um uso bastante comum do comando do while, certo? Quando a gente usa interfaces de console como essa, né, que é a interface que o usuário vai digitar textos aqui, não é aquela interface com botões, com campos para a gente digitar. Do while é a gente validar os dados que a pessoa está digitando. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplinho aqui.
Esse aqui eu não vou copiar nada. Vamos imaginar, certo? Eu quero que digite, vamos continuar com idade de pessoas aqui. Vamos colocar o scanner. Vamos colocar aqui, ó. Digite sua idade. E aqui nós já vimos no anterior, idade. Next line. Beleza. Eu sei que se eu estou pedindo para a pessoa digitar uma idade, a idade tem que ser um número maior ou igual a 0, certo? Eu não posso digitar um número negativo, porque não existe idades negativas. Então, deixa eu copiar do outro aqui. Podia ter copiado, tinha ganho um tempinho. Vou colocar aqui, digite nome, fazer a mesma coisa que a gente fez no outro ali. Deixa eu declarar a variável aqui. Vou mostrar a mesma frase também aqui. Então, nosso programa é igual ao de antes, certo? Só que, por enquanto, aqui para uma única pessoa. Ó. Vamos ali, só para testar. Digite o nome, João, 25. João, você tem 25 anos. Perfeito. Agora, vamos supor que eu quero verificar se a pessoa digitou uma idade válida ou não. Vamos considerar idade válida o quê? Qualquer valor entre 0 e 100 anos, por exemplo. Né? Então, valor negativo, obviamente, não tem. Claro, até existem algumas pessoas acima de 100 anos, mas vamos supor que aqui é o nosso limite. Então, vamos colocar essa observação. Ó, digite sua idade, de 0 a 100. É claro que o fato de eu mostrar essa mensagem orienta o usuário, vamos rodar aqui o programa, na informação que eu quero. Ó, digite sua idade 0 a 100, mas nada impede que ele venha aqui e digite menos 50, o programa vai digitar. Pedro, você tem menos 50 anos, que é algo que não faz sentido. O que a gente pode fazer? Ó? Nós podemos colocar o comando do aqui e colocamos a leitura da idade dentro de um do while. Ó. Enquanto a pessoa digitar um valor que seja menor do que 0 ou maior do que 100, aquele valor é inválido. Então, eu vou voltar e vou pedir para ele digitar esse valor novamente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Enquanto idade for menor do que 0, ou idade maior do que 100. Quer dizer, enquanto ele digitou a idade, se a idade for menor que 0 ou a idade for maior que 100, ele vai voltar para cá e vai pedir para digitar a idade de novo, certo? Ele vai mostrar para a pessoa que aquele valor não foi aceito. A hora que a pessoa digitar um valor entre 0 e 100, aí ele vai sair e vai mostrar a mensagem aqui embaixo. Então, vamos rodar aqui para a gente ver. Digite seu nome. É o meu agora. Idade, vou colocar um valor inválido, ó, menos 9. Digite sua idade. Então, ele não aceitou aquela idade. A hora que chegou aqui no while, ele voltou aqui para o do e pediu para digitar de novo. 150. Ó, digite sua idade. Ele não aceitou novamente. Colocar um valor aqui normal. Aí sim, agora, como esse valor não é menor que 0 e não é maior que 100, né, ele está no limite que eu estabeleci, aí ele sai do while e mostra a nossa mensagem aqui. Então, essa é uma forma bastante comum de nós usarmos o do while para fazer com que o programa fique pedindo alguma informação até que o usuário digite a informação nos moldes que nós queremos. Por exemplo, eu vou perguntar, sei lá, o departamento que uma pessoa trabalha. E aí vamos supor que eu tenho ali 3 opções de departamento.
Então, eu vou colocar aqui embaixo. Enquanto o departamento for diferente das 3 opções que a gente tem, eu vou pedir de novo. Ele é para obrigar a pessoa a digitar um valor válido para o departamento. E aí, gente, entendido esse exemplo aqui? Professor, Oi. aí se eu quiser colocar uma mensagem, tipo, se ele errou a idade, ele colocou ali -50, se eu quiser colocar, digite a sua idade novamente, aí eu coloco dentro do while? Tá? Aqui, Lucas, a gente tem 2 possibilidades, certo? Quando você lê a idade, aqui você pode fazer um if, daí a gente tem que fazer a comparação aqui, certo? Essa mesma comparação, ó. Se a idade for menor que 0 e maior que 100, só um pouquinho que chegou alguém aqui. Aí nós vamos fazer assim, ó. Tipo, idade inválida. Digite novamente. Certo? Aí, se ela for inválida, ele vai mostrar isto aqui e volta no while para lá. Quer ver? Vamos ver aqui em cima. Vamos ver aqui embaixo, quer dizer. Digite seu nome. Maria -5. Ó, idade inválida. Digite novamente. Daí digite sua idade. Né? Aqui o digite novamente até de repente não precisa, mas aqui a mensagem a gente coloca o que quer. Então seria dessa forma aqui que nós trabalharíamos. Teria que ter o if aqui dentro, né? Para a gente só mostrar a mensagem na hora que... só mostrar a mensagem de erro se realmente o valor que a pessoa digitou aqui está errado. Entendido, Lucas? Entendido, muito obrigado. Né? Mais perguntas aí, pessoal? Ô, professor, Oi? nesse caso você usa o do while porque você quer forçar o programa a ler o negócio ali, né? A idade. Repete a pergunta, Gabriel. Teu áudio tá meio baixo, eu não entendi muito bem. Ah, tá. Ali no caso do while, você usa ele para forçar o programa a ler a idade, não é? Em vez do while. Isso, da forma que tá aqui, né, usando o do while aqui, é para obrigar a pessoa, para forçar, como tu falou, a ela digitar uma idade válida. Exatamente. E daí qual que é a diferença de usar o while normal pro do nesse caso? Daria para usar o while normal aqui também. Só porque ele vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, quer ver? Eu vou tirar o if que eu coloquei aqui para simplificar, mas o if não altera em nada, né? A gente poderia deixar aqui. Até vou fazer o seguinte, não vou fazer nesse aqui, vou criar um novo para daí a gente olhar os 2 códigos, com o while e com o do while. Vou copiar esse aqui. Se nós fôssemos fazer com o while, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter que tirar esta... Deixa eu apagar o do, na verdade. Vou apagar o do daqui. Nós vamos ter que ler a idade fora, certo? Aí, enquanto a idade for menor que 0 ou maior do que aquilo ali, ó, nós vamos colocar a leitura da idade aqui dentro de novo. Vai dar exatamente o mesmo resultado. Lê o nome aqui fora. Então, percebam que essas 2 primeiras linhas estão iguais, ó. Estamos lendo o nome aqui no comando do while, eu vou colocar aqui para separar. Estamos lendo o nome aqui no comando com while. Agora, aqui no do while, ele fica um pouquinho mais enxuto, porque eu leio a idade, eu vejo se ela é válida, se não for, eu volto para cá. Aqui no while, eu preciso ler a idade a primeira vez fora. Aí sim, se a idade for válida, certo? Ele já vai pular isso aqui e já vai mostrar. Se a idade não for válida, aí ele vai entrar aqui, vai me perguntar a idade novamente. Quer ver? Vamos rodar aqui. Em termos de execução para o usuário, não vai mudar nada. Aqui o que o usuário vai ver? Digite a idade, -5. Como é inválida, ele entrou no while, digite a idade. 150. É inválida de novo.
até que eu coloco uma idade válida e aí ele sai. Então, notem que esse código com o do while e esse código com o while, para o usuário, ele funciona exatamente igual. Os dois estão corretos. Só porque, assim, se a gente parar para analisar, esse código acaba ficando um pouquinho mais simples, porque a gente não precisa repetir aquele processo de leitura dentro e fora do while, que é o que a gente tem que fazer aqui. Lê a primeira vez fora, e aí, se for inválido, entra e fica lendo aqui várias vezes. Então, quem é que tinha perguntado? Acho que era Gabriel, né? Era eu. Das duas formas está correta, Gabriel. Só que com o do while, para essa situação, o código fica um pouquinho menor, fica um pouco mais simples. Entendido? Entendi bem, obrigado. Nada. Mais perguntas? Para finalizarmos, então, esses exercíciozinhos aqui que eu queria mostrar para vocês, vamos complicar um pouco e vamos misturar o while e do while. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Digita o nome e aí digita a idade, né, usando aqui o do while. Vamos supor, vamos voltar, na verdade, naquele primeiro exemplo que a gente fez, em que eu quero ler os dados de várias pessoas. E eu quero parar na hora que o usuário digitar fim. Então, nós vamos misturar esses dois códigos aqui. A gente já viu. Se é usando a lógica do fim, eu vou pedir o nome aqui fora, vou colocar um while aqui, enquanto nome.equals ignore fim, enquanto isso aqui for falso, ou seja, não é fim, eu vou pedir a idade dele. Só que agora o fato de pedir a idade não é simplesmente os dois comandos que lê a idade, ó. Isso aqui vai ficar dentro do while. Depois disso, eu vou mostrar o resultado na tela. E, como eu estou usando um while aqui fora, eu preciso perguntar o nome da pessoa de novo. E aí aqui encerrou o nosso programa. Então, notem que esse código aqui é muito parecido com este daqui, em que nós pedimos o nome, enquanto o nome for diferente de fim, nós pedimos a idade, mostramos o resultado e pedimos o nome de novo. O que muda daqui para cá? Basicamente, a estrutura... Opa, não é esse. Eu mexi no errado, mas tudo bem. O que muda dali para cá? Ó, do 13 para o 16. Deixa eu até juntar os dois aqui. Ó, o 13, pedimos o nome. No 16, pedimos o nome. No 13, verificamos se o nome é diferente de fim. No 16, verificamos se o nome é diferente de fim. No 13, pedimos para digitar a idade. No 16, nós também pedimos para digitar a idade, só que agora esse processo de solicitar a idade está dentro de um do while para a gente garantir que a idade está correta. E depois a gente mostra, a hora que tiver uma idade válida, né, mostra o resultado, aqui a frase, e pede o nome de novo para ver se a gente continua ou não. Mesma coisa, ó, mostramos o resultado e pedimos o nome novamente para ver se a gente continua ou não. Vamos ver como é que fica a execução desse código aqui, ó. Digite seu nome. Maria. Então, esse Maria foi lido aqui fora do while. Como Maria é diferente de fim, ele vai entrar no while. Aí, vai pedir a idade da Maria. Vou colocar uma idade inválida aqui, menos 9. Como a idade é inválida, ó, agora ele está rodando dentro deste do while aqui. Então, ele continua aqui, ele ainda não concluiu a primeira passada. Vou digitar outro número inválido aqui. Novamente, rodou no do while, pediu a idade da pessoa de novo. Agora eu vou colocar uma idade válida aqui, 35 anos. A hora que eu coloquei a idade válida, ele saiu desse do while, escreveu o resultado que está aqui, ó, você tem 35 anos, e pediu o nome de novo. E aí agora está aqui embaixo esperando que eu leia o nome da segunda pessoa. Vou colocar aqui o nome da segunda pessoa. Coloquei. Como o nome da segunda pessoa é diferente de fim, ele entrou novamente aqui.
e aí entrou no do while, está pedindo a idade. Agora eu já vou colocar uma idade válida direto, 21. E aí, como eu coloquei a idade válida, ele não precisou repetir esse do while mais interno, já mostrou o resultado e pediu o nome da terceira pessoa. Agora eu vou digitar fim, tudo maiúsculo, só para vocês verem que vai funcionar, porque a gente está usando o equals ignore case aqui. E agora sim, como chegou aqui, o nome é fim, ele sai da nossa repetição. Então, notem que é comum, né, a gente usar uma estrutura de repetição dentro da outra. Pode ser while dentro de while, do while dentro de do while, ou while dentro de do while. Então, não tem uma regra aqui. Depende do que eu quero, da forma que eu quero organizar o programa. Como aqui o nosso critério de parada é o nome igual a fim, então o de fora é o while. E como aqui dentro eu estou verificando se o valor é válido ou não, eu uso do while, mas poderia ser coisas diferentes aqui. E aí, pessoal? Perguntas sobre esse exercício aí? Tá clara a diferença do while e do do while? Não é uma dica, assim, né? Um comentário. É muito mais comum nós usarmos o while do que do while, certo? O do while, ele é usado menos vezes, assim. Então, a maioria das situações a gente acaba resolvendo com o while, tá? Então, mas, eventualmente, né, como nesse caso da validação, naquele caso que eu comentei com vocês de perguntar no final se quer continuar ou não, aí são situações que a gente usa o do while. E fora isso, em geral, a gente acaba usando mais o while. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esses exemplos que eu passei, pode fazer. Se não, daí a gente encerra essa primeira parte da aula. E aí podemos tirar dúvidas aí da lista de exercícios. Se alguém quiser resolver, que eu resolvamos alguns exercícios juntos, né? Com exceção daqueles 2 que vocês precisam me entregar na sexta-feira. E aí? Beleza, então. Se ninguém mais tem dúvida, das listas, né? 4 e 5 ali. Tem algum que vocês queiram que a gente faça? Ô, professor, você pode fazer o exercício 8 da lista 5? O 8 da lista 5? Deixa eu ver o que é que eu não lembro de cabeça. Para entregar é o 7 e o 9, é isso, né? Isso. Tá. Ah, o da série de Fibonacci, certo. Essa série de Fibonacci, gente, ela é uma sequência, certo? Formada da seguinte maneira. O primeiro e o segundo número são fixos, 0 e 1. E os próximos números são sempre dados pela soma dos 2 últimos. Então, ó, o terceiro é a soma do primeiro com o segundo. 0 mais 1, 1. O quarto é a soma do segundo com o terceiro. 1 mais 1, 2. O quinto é a soma do terceiro com o quarto. 1 mais 2, 3. Depois 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim por diante. Crie um programa que leia um número inteiro n entre 3 e 20 e apresente a série de Fibonacci até aquele número ali. Se o número, né, digitado não estiver entre 3 e 20, o programa deve solicitar que ele digite outro número. Então, aqui é bem parecido com aquilo que nós acabamos de fazer. Então, vamos fazer esse programinha aqui para vocês. Exemplo, lista 5, exercício 8. Muito bem. Bom, primeira coisa, qual é o dado de entrada? O que nós precisamos ler nesse exemplo aqui? Vamos lá, pessoal, estou aguardando uma resposta. O que a gente precisa ler aqui? Um número inteiro. Número inteiro. Então, vamos declarar uma variável int.
vou chamar aqui de N. Primeira coisa é essa. O N, ele só pode ser de 3 a 20. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, vamos... Digite um número entre 3 e 20. E aí vamos fazer a leitura aqui. Beleza. Tá pronta a leitura aqui ou falta alguma coisa? Precisa colocar, acho que um sistema de repetição, né, para ser entre 3 e 20. Exatamente. Se ele digitar algo fora do 3 e 20. Então, é exatamente o que nós acabamos de fazer. Colocamos um do. E agora colocamos aqui embaixo o while. Enquanto ó, o N for menor do que 3, 3 pode, né? Ou o N ser maior do que 20, ele vai pedir que digite novamente. Vamos testar essa parte aqui para ver se a leitura está correta. Vamos digitar 0. Ah, esqueci do LN aqui, depois eu vou corrigir aqui. 0. Ó, pediu para digitar de novo. 1, pediu, número negativo, pediu. 25, pediu. Então, está correto. Agora, se eu colocar 3, beleza, saiu do nosso programa. Então, o processo de leitura dos números aqui está correto. A hora que eu chegar nesse ponto do programa, eu já sei exatamente que, eu já sei que o nosso valor N é um valor válido. Agora vamos pensar juntos aqui, ó. Que estrutura? Nós temos que ter uma estrutura de repetição. Esse é o primeiro ponto, porque dependendo do tamanho do N, eu vou ter que fazer vários cálculos. Porque não tem como eu calcular lá o 10º valor, né? Eu tenho que ir calculando o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e assim por diante. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual estrutura de repetição das 3 que nós vimos nós vamos usar nesse caso? No caso, seria uma Eu for, seria né? o for. Beleza? É isso mesmo, é o for. Por que nós vamos usar o for? Porque a hora que a gente lê o N, a gente já sabe quantas vezes nós precisamos passar dentro da nossa estrutura de repetição. Não é algo que o usuário vai, cada vez que o usuário digita um valor, ele precisa perguntar se continua ou não, se o valor é alguma coisa válida ou não. Eu sei que eu tenho que ir de uma determinada posição até a enésima posição. Perfeito. Então, aqui nós vamos usar um for. For um int i. O i vai começar em quanto, gente? Em 3. No 3. Por que no 3? A resposta está correta, é no 3. Aí só para quem não pensou em 3 tentar entender o porquê que nós vamos começar no 3. Porque pelo menos ele vai executar 3 vezes, já que o primeiro e o segundo número são fixos. Exatamente. Se eu quiser calcular o terceiro número, se o n for 3, na verdade eu não vou passar 3 vezes dentro do for. Eu vou passar uma única vez, que como o Paulo falou, o primeiro e o segundo número são fixos. E aí, gente, até antes de seguirmos no for, como eu estava explicando antes para vocês, né? Para calcular o terceiro, eu preciso da soma desses dois aqui. Para calcular o quarto, eu preciso da soma desses dois números aqui. Então, eu sempre tenho que ter guardado os 2 últimos números da série. Depois que eu vou imprimindo, né, os anteriores, eu posso perder. Mas os últimos 2 eu tenho que ter para poder calcular o próximo. Então, nós vamos declarar 2 variáveis aqui, ó. Uma eu vou chamar de último e a outra de penúltimo número, certo? O último número, quando a gente começa a série, o último, nós temos 2 números, né? O 0 e o 1. Então, o nosso último começa com 1.
e o nosso penúltimo número começa com 0. Então, no início do programa, o último número da série, que é o segundo, é 1, e o penúltimo número da série começa com 0. Então, nós já temos esses dois elementos aqui. Como o primeiro e o segundo elemento são fixos, ó, a gente já pode escrever esses dois elementos na tela. Eu vou escrever com print para ele ficar aparecendo um do lado do outro. Então, eu vou escrever aqui o 0, um hífen e o 1. Deixar um espacinho aqui entre eles. Eu já comecei a escrever lá na tela a minha série. Agora, ó, eu vou entrar aqui no for. Um i começa em 3. O nosso i vai até quanto? Se o nosso n... Oi? Até o número de n, não é? Até o n. Enquanto ele for menor ou igual a n, ele vai entrar aqui no for. Qual é o menor valor de n que a gente pode escrever? É 3, certo? Então, o i começa em 3, i menor ou igual a 3. Então, ele vai entrar uma única vez aqui. Para quê? Para calcular o terceiro termo e mostrar o terceiro termo aqui na série. Se o n é 4, ele vai entrar duas vezes, ou seja, vai calcular e mostrar o terceiro e o quarto termo. E aí, e mais. Deixa eu até já colocar um hífen aqui. Beleza. Muito bem. Agora, o terceiro termo da série que eu estou calculando, quando eu entrar aqui no for, o terceiro termo, eu vou criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de novo. Essa variável novo vai receber quem? O terceiro termo da série é calculado a partir de quem? Vamos voltar aqui, ó. No nosso caso, quando a primeira vez que a gente entrar no for, nós queremos calcular esse número 1 aqui, ó. Então, a variável novo vai receber esse número 1. Para eu calcular esse 1 aqui, o que eu tive que fazer olhando aqui nos números? É somar os dois termos anteriores, né? Somar os dois anteriores. E esses dois anteriores estão em quais variáveis aqui do nosso programa? No último e no penúltimo. Perfeito. Então, último mais penúltimo. E agora eu vou escrever, certo? Vou colocar um solt aqui. E aí eu vou escrever a variável novo, que eu acabei de calcular, e vou concatenar aqui um espaço em branco, hífen, e um espaço em branco. Muito bem. Agora, depois que eu calculei o novo, o que eu preciso fazer aqui antes? Vamos supor que agora eu queira calcular até o quarto termo, o n é 4. Então, o i começou com 3, o novo recebeu o último mais o penúltimo. Ou seja, o novo tem 1, o último tem 1 e o penúltimo tem 0. Quando o nosso i vai para 4, né, supondo que eu queira os 4 termos, ele vai calcular o novo de novo. O que eu preciso fazer antes de calcular esse novo elemento aqui? Ah, então tem que igualar o último com o novo e o penúltimo com o último. Seria isso? Exatamente. Quando eu calculei o 1, na hora de calcular o 2, ó, quer ver? Eu até vou copiar isso aqui lá para o Paint para poder fazer uns rabiscos para deixar mais claro para vocês. Mas a gente acho que primeiro tem que igualar o último ao penúltimo para depois o último ao novo, né? Senão a gente perde o último. Isso, essa ordem aí ela é fundamental, senão a gente perde o valor. Então vamos pensar na seguinte situação aqui, ó. Na primeira vez, deixa eu puxar para cá que deu o rabisco com mais espaço, ó. Esse aqui era a variável penúltimo, esse aqui é a variável último, e esse aqui é a variável novo. Então, nós escrevemos o 1. Na hora que a gente quiser calcular o 2 aqui, o que a gente tem que fazer? O novo
a variável último tem que apontar para esse 1 aqui, ó. Então, o que estava na variável novo vai para o último. E o que estava na variável último vai para o penúltimo. Só que como ali eu não reconheci a voz, não sei quem que falou, mas está correto, eu não posso jogar o novo em cima do último. Por quê? Porque daí eu vou perder. Primeiro eu tenho que jogar o último para o penúltimo. Eu tenho que fazer com que o penúltimo aponte aqui para a variável 1, para depois fazer com que o último seja essa outra variável 1. Para daí sim, somando esses dois, daí eu vou calcular o segundo novo aqui. Então, nessa atualização, o que a gente vai fazer aqui, ó? O penúltimo elemento da próxima vez, ele vai ser o último elemento dessa vez. Então, vamos voltar aqui no desenho. O nosso penúltimo, que antes era 0, e o último era 1. Agora, o penúltimo recebe o 1 do último elemento. E o nosso último, a partir de agora, vai ser o novo que nós acabamos de calcular. Aí, voltando aqui, o último agora vai ser o novo, que era o 1. Então, na próxima vez, na primeira vez, o penúltimo era 0 e o último era 1. Na próxima vez, o penúltimo é 1 e o último é 1 também. E aí ele vai calcular o novo, que é o 2, e mostra. Se eu quiser calcular até o quinto termo, na próxima vez vai acontecer o mesmo processo. O último recebe o novo, então o último vai deixar de ser 1 e vai ser 2, e o penúltimo recebe o último, vai passar aqui para o 1. E assim a gente vai escrevendo, salvo algum equívoco aqui que eu não tenha percebido, é para o programa estar funcionando. Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar aqui 5. 0, 1, 1, 2, 3. Fechou. Vamos colocar aqui uma série maior agora. 10 elementos. Ó, o 0 e o 1 é fixo. O terceiro, 1, tá certo. 1 mais 2, 1 mais 1, 2, que é o quarto, tá certo. 1 mais 2, 3 é o quinto, tá certo. 2 mais 3, 5 é o sexto elemento, tá certo. 3 mais 5, 8 é o sétimo elemento, tá certo. 5 mais 8, 13 é o oitavo elemento, tá certo. 8 mais 13, 21 é o nono elemento, tá certo. 13 mais 21, 34 é o décimo elemento. Fechou até ali. Então, basicamente é isso. Esses programinhas de séries, de sequências, né, eles geram códigos muito curtos. Eu já comentei com vocês que códigos mais curtos são mais complicadinhos da gente pensar. É natural essa dificuldade aí. Mas aqui o segredo basicamente é essa atualização aqui, né? É a gente estar sempre atualizando os valores para no próximo passo a gente conseguir chegar no valor corretamente. E aí, pessoal? Ficou entendido? Alguém ficou com alguma dúvida nesse aí? Professor, eu não sei se o senhor pode falar, mas essa seria a mesma ideia do set, né, que você pediu. O set, a ideia é semelhante no sentido de nós usarmos o for aqui, certo? Lá no set vocês têm que usar o for, só que no set aqui a diferença, eu acho que até o set é um pouco mais simples que esse, a gente não precisa ficar atualizando os valores, né? A gente só precisa calcular cada termo da série e somar num acumulador que está aqui. Então, assim, o for aqui é igual, o que muda é essa partezinha interna do for, que a gente tem que calcular cada fração e daí somando todas as frações usando aquela ideia de acumulador. Não sei se respondi aí mais ou menos a tua dúvida, Lucas. Não, respondeu. Então, igual, é parecido no sentido do for, o que muda é o miolo do que está dentro do for ali. Mais perguntas, pessoal? Mais algum exercício aí que vocês tenham ficado com alguma dificuldade que queiram fazer?
Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros. O 4, da lista 4 ou da lista 5, Pedro? Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é legal porque a gente não tinha feito nada parecido. Vamos fazer esse aqui então. Faça um programa que leia um conjunto de números inteiros maior do que zero. Quando o usuário digitar zero, né, ele vai ser encerrado. E calcular o maior e o menor número. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui o nosso scanner. Bom, aqui, gente, ó, nós vamos pedir para o usuário digitar vários números maiores do que zero. Quando ele digitar zero, o programa vai ser terminado. E nós, aqui o enunciado não está pedindo, mas já vamos incluir aquela questão. Se ele digitar um número menor do que zero, vamos pedir para ele digitar novamente. Então, antes de nos preocuparmos com o maior e com o menor, vamos fazer todo o processo de leitura aqui. Então, vou declarar uma variável aqui, vou chamar de número. Vou colocar aqui uma mensagem, digite um número positivo ou zero para terminar. Então, essa é a mensagem que eu vou colocar ali. Vamos fazer a leitura do número. Beleza, estamos lendo um número aqui. Só como eu falei ali, vamos colocar aquela questão que se ele digitar um número negativo, a gente não aceita. Então, tudo isso aqui vai ficar dentro de um do... Deixa eu ajeitar aqui a indentação que não está legal. Agora sim. Do while, enquanto o número for menor do que zero. Ou seja, se ele digitar um número negativo, ele volta. Se ele digitar um positivo ou zero, ele continua. Agora sim, aqui eu vou fazer o while. Então, aqui esse do while é só para ele digitar um valor correto. Agora aqui eu vou fazer o while que vai realmente controlar se ele quer sair ou não. O meu critério de parada é número diferente de zero, né? Então, enquanto o número for diferente de zero, ele vai entrar aqui. E aí ele vai verificar maior, menor, aqueles dados que a gente ainda não se preocupou. E depois disso, ó, lembrem que sempre que a gente usa um while como esse, a gente lê o valor fora a primeira vez e depois precisamos ler aqui dentro. Como tudo isso aqui está dentro de um do while, eu vou precisar trazer tudo isto para cá, ó. Então, aqui a gente está só se preocupando com a estrutura de leitura e término do programa. O que vai acontecer aqui? Ele pede para digitar um número. Se o usuário digitar negativo, ele fica rodando aqui dentro. A hora que ele digitar um número válido, ele vem para cá. Se o número for diferente de zero, quer dizer que ele não quer parar. Aí ele vai verificar se é maior, menor, que é a parte que a gente ainda não fez. Depois que ele faz essa verificação, ele pede o segundo número e fica rodando até digitar um número válido. Se o segundo número for diferente de zero, ele processa o segundo número e assim por diante. Se não, ele encerra. Vamos rodar aqui para ver se está tudo ok. Digite um número positivo, vou colocar um negativo. Ah, esqueci dos LNs aqui, já vou corrigir esses LNs para ficar tudo na mesma linha. Vou rodar de novo aqui. Digite um número, menos 5. Não, não pode, tem que ser um número positivo, menos 9. Agora sim, ó, 5.
Beleza, agora ele entrou aqui no while, ó, e está pedindo o próximo número. Eu boto qualquer coisa negativa, até a hora que a gente colocar 0, e aí ele vai sair do programa, que daí ele sai desse while aqui. Então, a nossa estrutura do programa está pronta. O que está faltando é a gente realmente resolver o problema de verificar se ele é maior ou se ele é o menor. Antes de entrarmos na parte do maior e do menor, perguntas sobre essa parte aqui que está pronta? Nenhuma? Beleza. Agora, gente, essa parte do maior e do menor, só para eu relembrar, não tenho certeza, a gente não fez nenhum exercício dessa forma ainda, né? Para achar maior valor e menor valor. Sim ou não? Acho que não, professor. Não, né? Eu também não lembro disso. Então, peraí, deixa eu pegar alguma coisa aqui que eu preciso de algo para mostrar para vocês. Vamos lá. Em sala, essa parte com certeza é muito mais fácil da gente fazer. Vamos supor, eu estou aqui com 4 canetas e uma tampa de caneta, certo? Aqui na minha mão. Eu quero saber qual desses elementos aqui é o maior. Para esse caso, ó, eu posso colocar todo mundo juntinho, um do lado do outro. Deixa, eu estou ajeitando aqui, estou meio atrapalhado. Tá aqui, opa, caiu, faltou o dedo para segurar tudo isso. Tá, vou ficar só com 4, vou deixar essa tampa fora. Eu estou olhando aqui os 4 elementos e, obviamente, o lápis é maior. Ou seja, eu estou fazendo numa única comparação, eu estou olhando os 4 objetos aqui. Vamos imaginar que cada objeto desse é representado por um número. Ali eu quero achar qual é o maior número. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês: eu tenho todos os números que o usuário vai digitar na memória ao mesmo tempo? Ou seja, se o usuário digitar 10 números, eu vou ter todos esses 10 números em variáveis diferentes na memória? Sim ou não? Da forma que o nosso código está feito aqui, ó. Eu vou guardar, vamos supor que sejam 4 números, como eu estou com 4 lápis aqui na mão, canetas. Eu vou guardar esses 4 números na memória ao mesmo tempo ou não? Não. Não. O que que acontece? Cada vez que eu leio um número, eu perco o número anterior. Concordam comigo? Sim. Os demais aí estão quietinhos. Concordam que eu vou ter um único número por vez na memória? Sim? Sim, concordo. Sim, sim. Beleza. Agora vamos pensar na seguinte situação. Então, eu não tenho essa possibilidade aqui, ó, de pegar todos os valores na memória ao mesmo tempo. Bom, se eu não consigo pegar todos os valores, como é que eu vou comparar esses valores aqui? Eu vou fazer uma comparação de um por um. Vamos imaginar aqui, eu estou com a mão direita vazia e com a mão esquerda vazia. Eu pego a primeira caneta. Essa caneta é maior do que a que eu tinha guardado até então? É, porque no começo eu não tinha nada nessa mão aqui. Então eu vou guardar essa caneta como sendo a maior. Agora eu vou pegar a segunda caneta. Essa caneta é maior do que essa aqui, ó. Eu estou comparando só 2. Sim, essa caneta nova é maior que a velha. O que que eu vou fazer? Eu descarto a velha e guardo só essa aqui. Agora eu vou pegar a terceira caneta. Essa caneta é maior do que a que eu tinha guardado? Não. Então, como ela não é maior, eu descarto essa caneta aqui. Peguei o lápis. Esse lápis é maior do que eu tinha guardado? Sim. Então, eu descarto e guardo nessa mão essa aqui. Então, percebam que eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho uma mão
que está guardando sempre o maior elemento de todos os que eu já vi. E tem uma outra mão que é a que está pegando as canetas novas para comparar. Essa mão aqui é a variável número que está ali no nosso código. Cada vez que o usuário digita um número, certo? É como se eu estivesse pegando uma nova caneta para comparar. E essa outra mão aqui, ó, é uma variável que nós vamos criar agora, que está guardando sempre o maior elemento. Quando, deixa eu inverter aqui, quando o novo número que eu li for maior do que o que eu tinha, eu jogo fora o maior e guardo o novo número. Quando o novo número não é maior, eu simplesmente ignoro e descarto aquele novo número. Vamos ver como é que isso aqui fica em termos de código. Então, notem que, para comparar vários valores, eu preciso de duas variáveis. Uma para pegar os valores que eu quero comparar e uma para guardar o maior. A variável número nós já temos aqui. Agora, nós vamos criar aqui uma variável maior. Como eu só tenho números positivos, lembra que eu falei no início que a minha mão estava vazia. Eu vou atribuir aqui, ó, 0 a variável maior. É como se o maior não tivesse nada. Agora, nós lemos o primeiro número. Quando a gente entra aqui no while, quer dizer que o primeiro número é válido, é diferente de 0. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que comparar o novo número lido, uma caneta, né, com o que eu tinha na minha mão de maior. Para comparar, a gente tem que usar um if. Se a caneta que eu peguei, né, a última caneta, ou no caso, se o número for maior do que a variável maior, certo? Isso quer dizer o quê? Eu tinha alguma coisa nessa mão e o próximo número é maior. Eu tenho que substituir. Eu tenho que dizer que a partir de agora o maior não é mais essa caneta aqui. É essa caneta que estava lá na minha variável número. Então eu simplesmente vou colocar aqui, ó, maior recebe número. Se o novo número que eu li não for maior do que o anterior, o que eu faço? Nada. Simplesmente vou ler o próximo número. A variável maior fica intacta. Ou seja, a gente não tem else dentro deste if aqui. E basicamente a lógica é essa. Agora que depois do while, porque agora a gente lemos o primeiro número. O primeiro número é maior do que o maior? Sim, porque o maior era 0. Então ele vai dizer que o maior é o primeiro número. Ele vai ler o segundo número. Se o segundo número for diferente de 0, ele vai entrar aqui. O segundo número é maior do que o maior? Se for, ele atualiza, senão não faz nada e vai para o terceiro número. Basicamente, agora o que a gente precisa fazer aqui é maior número, mostrar a variável maior. Vamos ver se está tudo funcionando aqui. Digite um número. Vou colocar só números válidos agora. 5, 9, 7 e 2. E agora eu vou colocar o 0 para encerrar. Então, o 9 é o maior elemento que eu digitei. E aí, maior número igual a 0. Igual a 0 não, desculpem. Igual a 9. Fechou. E aí, gente, entenderam a ideia de como que a gente faz para comparar o maior valor? Para encontrar o maior valor num conjunto de valores? Sempre dentro dessa lógica. Não existe nenhum comando em linguagem de programação, tá, que eu consiga comparar todos os valores ao mesmo tempo. Tá? A gente sempre tem que ir comparando de 2 em 2 por vez. E aí é sempre essa ideia. Uma variável para guardar o maior elemento até aquele momento e a outra para a gente ir buscando os novos valores. Então é sempre essa lógicazinha aqui. E aí, perguntas? Ficou claro. Beleza. Os demais também? Boa. Mas o nosso enunciado pede o maior e o menor. Como é que a gente vai resolver o menor agora?
variável menor, né? Vamos criar uma variável menor. Vamos inicializar menor com quanto? Com 0? Oi? Vai iniciar com 0? Com 0? Vamos testar para ver depois. Eu acho que 0 Qual é a lógica que nós vamos fazer aqui agora? não vai Oi? dar certo, tinha que ser um número bem grande. Exatamente. Tem que Depois ser um eu número vou... bem grande para o menor. Vamos montar a lógica aqui embaixo e depois eu vou voltar, tá? Tá correto, não pode ser 0, tá? Mas eu quero montar aqui embaixo primeiro para acho que fica mais fácil de entender o porquê que não pode ser 0 lá em cima. Qual é a lógica aqui para a gente achar o menor agora? Vamos ter que usar outro if, não vamos? Sim ou não? Sim. Se o quê? Número menor que o menor. Menor recebe. Menor igual a número. Então, notem que a forma de achar o maior e o menor é praticamente igual, só vai inverter aqui o sinal. E daí, agora, voltando na questão do 0, ó. Quando é que ele vai atualizar o valor? Se o número for menor do que o menor. Só que se eu inicializar o menor com 0 e eu só digitar valores positivos, eu nunca vou ter um número menor do que 0. Quer ver? Vamos rodar aqui para vocês verem, ó. 8, 5, 6 e, sei lá, 3. Então, o maior é 8 e o menor é 3. Então, teria que aparecer 8 e 3. Mas o que vai aparecer? Ah, eu esqueci de mostrar o menor, mas que burro. Vamos escrever aqui. Menor. Então, agora ele vai mostrar o maior e o menor. 8, 5, 6 e 3. Maior número 8, menor número 3. Vou pôr o 0 para terminar. Maior número 8, menor número 0. Lembrando que esse 0 aqui eu não estou contando, né? Só para encerrar. Eu queria que ele mostrasse o 3. Então, o porquê que ele não mostrou o 3? Porque, como a gente inicializou o menor com 0, eu não tenho nenhum número que seja menor do que 0. Ou seja, ele nunca entrou nessa condição. Quando a gente vai fazer um menor, não é a melhor abordagem, gente, tá? Mas por enquanto é suficiente. A gente inicializa isso aqui com um valor bem grande, tá? Para ter certeza que o primeiro número que eu digitar, ou que algum número que eu digitar, vai ser menor do que aquele valor. É claro que assim, eu estou comparando, por exemplo, idade de pessoas. Eu quero achar a pessoa mais nova. Então eu sei que se eu inicializar com 200, com certeza vai ter, né, as pessoas vão ter menos que 200. Eu quero achar o produto mais barato da loja. Então, a gente tem alguma referência para inicializar o menor. Nesse caso, como o programa fala em números, né, de uma maneira bem genérica, eu não sei que tipo de números a gente vai digitar. Então, eu vou colocar aqui 1000, só para ficar um número grande. Uma outra abordagem, que é até a mais correta, mais para frente a gente vai ver isso, é pegar o primeiro número digitado, certo? E inicializar o maior e o menor com ele. Podemos até fazer isso aqui. Quando que eu vou ter o primeiro número digitado? Depois que eu sair desse do while. Então, eu posso dizer que o maior aqui vai ser o número e o menor vai ser o número também. Por que disso? Porque daí eu tenho certeza, ó, vou até apagar aqui. Quando eu leio o primeiro número, quando eu pego a primeira caneta, aquela caneta é ao mesmo tempo a maior e ao mesmo tempo a menor, certo? Aí eu tenho certeza que eu vou ter um valor correto para fazer essa comparação. Então, quando a gente lê o primeiro número, inicializa o maior e o menor com ele. A outra possibilidade é que estava antes, inicializar com 0 e o menor com um número bem grande. Vamos rodar aqui para ver se funciona. 5, 10... 6.
Vou digitar um -3 aqui, só para vocês verem um negócio, né? Que ele é número negativo, não é para ser contado. E colocar aqui 1, 2, e tá bom. Então, que números nós digitamos? 5, 10, 6 e 2. Tem que aparecer como maior o 10 e como menor o 2, porque o 3 aqui, ele foi ignorado, né? Vamos digitar um 0 para terminar. Agora fechou, ó. Maior número 10, menor número 2. E aí? Tá claro isto para vocês? Que assim a gente consegue enxergar o código todo, né, com exceção da declaração das variáveis ali. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa questão de achar maior, achar menor é um código que a gente usa muito, tá? É muito comum, então é importante que esteja bem claro para vocês isso aí. Ok, Paulo, os demais também, tudo certo? Tudo certo. Ficou claro? Beleza. Bom, gente, então, acho que pelo horário aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode fazer mais algum exercício, não tem problema, mas se não, já podemos encerrar, daí eu faço a chamada. Lembrando antes disso que sexta-feira é aula assíncrona, aí vocês têm que terminar esses exercícios e me mandar até sexta-feira. Depois, né, acho que vocês já estão sabendo o IFSC que para ali na semana de 5 a 16 de julho é férias, então não tem atividade nenhuma aqui nessas 2 semanas. E aí no dia 19 a gente retorna. Eu ainda não lancei no SIGA, provavelmente eu lance hoje à tarde, mas aí no dia 19 a gente já tem uma aula síncrona, né, para iniciar o novo conteúdo, tá? Tá claro isso para vocês? Essa questão de cronograma, de atividades. Essa semana surgiu aquela duvidazinha, né? Umas 3, 4 pessoas mandaram WhatsApp, e-mail, porque quando eu lancei a nota da lista 2 de vocês, eu tive que cadastrar uma atividade naquele dia no SIGA para poder lançar a nota. E daí ficou aparecendo para vocês como se tivesse alguma avaliação, alguma coisa, né? Mas não tinha nada, é simplesmente porque eu lancei a nota da avaliação 2. O que vocês precisam me entregar agora é só essas 2 questões da lista 5 até sexta-feira de noite. E aí, perguntas sobre o conteúdo, sobre a organização das atividades, sobre qualquer coisa? Ok, beleza. Alguém quer que faça mais algum exercício aí da lista 5? Ou tá suficiente o que a gente viu hoje aí de exemplos? Ok. Bom, então eu vou fazendo a chamada aqui, tá? E aí, enquanto eu faço a chamada, vocês dão uma pensada. Se alguém quiser que faça mais alguma coisa, daí a gente faz, não tem problema, ainda temos aí uns 20 minutos, tá? E se não, a gente encerra depois da chamada. Só eu abrir, daí eu vou fazendo aquele esquema, eu vou chamando, vocês vão colocando o presente ali no chat. Um pouquinho que o cigarro, como sempre, demora um pouquinho para abrir. Vamos lá. André Lima, André Ricardo, Arthur Fernando, Arthur Francisco, Arthur Reis, Arthur Mioque, Caetano, Caio, Edu Ortiz, Eduardo, Enzo, Felipe, Fernanda, Flávio, Francisco, Gabriel, Guilherme, Iago, Igor, Isabelle, João Pedro, João Roberto, Jonathan, Jorge Luiz, José Claudinei, Luan, Lucas Oliveira, Lucas Vinícius, Luciano, Marcos, Mateus, Maurício de Arruda,
Maurício Martins, Naira, Paula, Paulo Biel, Paulo Ivar, Pedro, Ranulfo, Rafaela, Silvio, Stephanie, Thales, Vanderlei, Vitor Lang, Vitor Pontual, Vinícius Juan e Vinícius Rosa. Beleza. E aí, querem que faça mais algum exercício? Ou encerramos? Professor, só tive um problema no. Acho que é o exercício 6 da lista 4. Acho que é. Exercício 6 da lista 4. Deixa eu abrir aqui, só um instantinho. Certo? Tu tem alguma dúvida específica que tu queira perguntar ou tu quer dar uma olhada geral na resposta aqui? Vou dar uma olhada geral, depois tento perguntar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, porque esse aqui ele é um exercício que fica um pouquinho longo, mas eu já tenho eles prontos aqui, então ao invés da gente fazer junto, eu vou mostrar a resposta aqui e a gente pode tirar alguma dúvida em cima disso. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui no NetBeans. É o 6, né? É aquele do que pergunta os nomes do funcionário e a categoria. Isso. Ah, vocês não estão vendo minha tela, né? Eu parei de compartilhar. Achei que vocês estavam vendo. Bom, então, o programa primeiro vai ler quantos funcionários a empresa possui. Ou seja, isso aqui me dá um indicativo que a gente vai usar um for, tá? Para fazer a repetição. E aí sim, depois vai ler o nome, categoria e salário atual. E aí vai calcular o reajuste com base na categoria do funcionário, né? Então, aqui está a resposta. Então, só para a gente ter uma ideia dele, né? Primeira coisa, digitamos aqui a quantidade de funcionários. Tá aqui. Guardei nessa variável quantifuncionários aqui. Aí temos um for, que vai de 1 até a quantidade de funcionários. E para cada funcionário, pedimos o nome dele, pedimos o salário e pedimos a categoria, né, que pode ser uma letra. Eu fiz com switch case, fica um pouquinho mais curto, mas se alguém quiser fazer com if, dá para fazer também. E aí eu coloquei aqui, né, usar letras maiúsculas para simplificar. E aí sim, caso A, então vamos pegar aqui no enunciado, A é 10% de aumento. Então, uma variável novo salário é o salário mais 10%. E depois o break, né? E para cada categoria é exatamente a mesma lógica, só muda o valor do percentual de aumento que nós estamos dando aqui. E, por fim, né, ele fala que das demais categorias, qualquer categoria que não seja essa, é 30%. Aí o 30% eu coloquei no default, ou seja, se não se encaixar em nenhuma dessas possibilidades aqui, o novo salário vai ser 30%. Esse fecha-chaves aqui fecha o switch, né? Então, aí ele vai mostrar o nome do funcionário, a categoria e o novo salário. E esse fecha-chaves volta aqui em cima no for, para que ele possa digitar novamente o nome, digitar o salário, a categoria do segundo funcionário, e aí refazer todo o processo. Foi o Igor que perguntou, né, Igor? Sim, então, tá correto. Eu só tive um problema porque eu tinha colocado antes, tipo, a categoria do salário para dar o input e estava dando, tipo, um erro que, na verdade, não era um erro, tipo, fazia o nome do funcionário, só que não dava o tempo para escrever, dava a categoria e se, tipo, escrevia, tipo, um nome, por exemplo, Igor dava, tipo, a categoria sobre na primeira letra, então, tipo, colocava aí. E não sei por que aconteceu isso.
Uma pergunta, Igor. Você está usando esse esquema de conversão aqui do double, value e off, ou tu está usando aquelas funções next int, next double? Eu não sei, que eu não ensinei, mas tem gente que conhece e usa elas. Eu quando faço next int, next double. Isto. Troca a leitura. Justamente eu não ensino next int, next double, que quando a gente pode usar eles é mais fácil. Realmente, o código fica menor. Mas tem situações que dá esse problema. Então, o que eu sugiro? Troca os next int, next double por essa forma de leitura aqui. Eu acho que tu só fazendo isso aí vai resolver o teu problema. Ah, tá, ok. Obrigado. E faz o seguinte, troca, corrige ali, né? Se porventura não der certo, aí tu pega o teu projeto, compacta e me manda por e-mail, que daí eu olho aqui e descubro onde é que está o problema para te dizer. Ah, ok, ok. Mas eu acredito que só trocando os next ali já resolva. Ok, obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais questões, mais dúvidas? Então, vou parar aqui ó, o compartilhamento, a chamada já está feita, vou encerrar a gravação e aí vocês estão dispensados. Relembrando, sexta-feira aula assíncrona, entrega da lista de exercício e voltamos daí no dia 19 com aula síncrona, mas hoje ou no máximo amanhã já vai estar lá no SIGA bem certinho o nosso cronograma de aula depois das férias. Beleza? Quem está com a matéria em dia aí, aproveita para dar uma descansada, e quem está um pouquinho atrasado, né, quem está meio perdido, às vezes, não teve tempo de ver todas as listas ainda, então, de repente, essas 2 semanas é um bom momento para vocês atualizarem, né, chegarem até o final da lista 5, para daí a gente iniciar em julho. Beleza, pessoal? Um bom descanso para vocês, qualquer dúvida, mandem e-mail, WhatsApp aí, e conversamos no dia 19. Até mais, professor. Valeu, até mais. Valeu, professor.